Olá, gente, tudo bom? Vou resolver aqui alguns probleminhas bem simples, tá? Bem introdutórios da parte de campo magnético, tá bom? A gente dar uma revisada e fortalecer também alguns conceitos, tá bom, gente? Então vamos lá, vou resolver um problema bem simples. Então digamos que você, né, tem uma região que tenha campo magnético seguindo essa orientação aqui. Deixa eu ver como é que tá o foco. Tá razoável, né? Deixa eu ajustar o foco, viu? Cadê? Então o campo magnético tá para cá, assim, ó. Certo? Essa aqui é a direção do campo magnético. Tá bom? Aí você pega uma cargazinha positiva e coloca ela para se mover assim, ó. Então esse vetor aqui é o vetor velocidade. Tá bom? Então você tem campo magnético aqui, certo? Nessa direção aqui que eu estou desenhando aqui, ó, né? Ao longo da tela assim. E perpendicular ao campo magnético. Essa é a direção de B, não é isso? Perpendicular ao campo magnético, você tem uma carga positiva com velocidade aí, né? Nessa direção aí, tá bom? Então a pergunta é bem simples: onde está a força magnética? Tá bom? Então eu vou assumir que a gente já discutiu nesse vídeo, certo? A expressão para a força que uma carga em movimento sente na presença do campo magnético, tá bom, gente? Então eu vou assumir que a gente já fez essa discussãozinha aqui, que tá lá no livro, por exemplo, no livro do Halliday, né? V, produto vetorial B. Tá bom? Então essa é a força que uma carga que se desloca na velocidade V sente na presença do campo magnético. Essa força é dada pelo produto vetorial entre a velocidade e o campo. Tá bom? Então eu vou discutir que a gente já... eu vou considerar que a gente já tem essa discussão acerca dessa expressão já na cabeça, tá bom? Então, qual é a força que uma carga em movimento sente na presença de um campo? Essa força, ela é igual a QV vetor B. Tá bom, gente? Tranquilo aí? Então eu vou assumir que a gente já tem essa discussão bem organizada na cabeça, tá certo? Então vamos lá. Então vamos agora aplicar, tentar mudar um pouquinho aqui a iluminação. Um pouquinho, né? Vamos ver se melhorou um pouquinho. Melhorou, eu acho. Então vamos tentar melhorar aí vamos tentar discutir agora, usar essa expressão aqui para a gente discutir esse problema, tá bom, gente? Então vamos lá. Bem, como calcular o produto vetorial de V e B? Né? A gente sabe, o módulo da força, o módulo do produto vetorial é o módulo do primeiro, né? O módulo do segundo, que multiplica o seno do ângulo entre eles. Esse é o módulo, tá bom? Onde esse ângulo θ aqui é o ângulo entre V e B. Tá bom, gente? Então esse é o módulo, certo? Agora, como a gente achar aqui a direção? Eu já usar a regra da mão direita, tá bom? Estou usando a minha mão direita, certo? Então, nesses dedos aqui, você coloca o primeiro vetor, tá bom? Então, o primeiro vetor, ele vai ser colocado, certo? Alinhado com essa mão aqui. O segundo vetor, você vai colocar ele, o primeiro vetor é V, o segundo é B. Então, o primeiro vetor que é B, você bota os dedos. Agora você vai rotacionar os dedos na direção do segundo vetor. Onde é que está o segundo vetor? B, para cá. O polegar aponta para baixo. É a direção da força. Então V, vetor B, o meu polegar está para baixo, tá entrando na folha. Então essa força, ela está entrando. É assim que a gente desenha. Então esse xizinho representa a força. Tá bom, gente? Então, por exemplo, se a carga está aqui, por exemplo, a força está entrando nela, tá? Entrando no plano, tá empurrando ela para baixo. Beleza? Tá empurrando ela para ela entrar lá para baixo. Como a força vai ter sempre essa coisa perpendicular à velocidade e o campo, o que é que vai acontecer? Sempre a força vai estar empurrando ele e ela vai rotacionar em torno do campo, tá bom? Então a força, né? A força ela é QVB, certo? E nessa configuração aqui, a força vai estar entrando no plano.
Compreenderam aí, gente? Então a força tá entrando, beleza? Agora vamos fazer um outro exemplozinho na mesma linha, tá bom? Que seria o campo assim, tá? O campo assim, tá legal? E agora vamos botar a velocidade assim. Vamos pegar essa linha aqui, que é a linha do campo, e vamos desenhar a velocidade assim, ó. Então a velocidade vai estar assim, fazendo um ângulozinho teta aqui. Compreendeu? Entendeu aí? Então, gente, agora mudou um pouquinho. O campo tá aqui, né? O campo tá aqui, tá vendo? O ângulo entre a velocidade e o campo é esse aqui, é π menos θ. Entendeu por que π menos θ? Porque esse ângulo todo aqui é π. Se você tira θ, π menos θ. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer agora? Aí agora como é que vai ser? Né? V, cadê aqui? Né? V, certo? Vetor B. V, ó, apontei aqui, apontei, né? Certo? Eu vou dar uma rodadinha pra cá, viu, gente? Pra ficar mais facilzinho eu fazer a rotação, tá bom? V, certo? V, ó, V, vetor B. O meu polegar tá pra onde? O meu polegar tá saindo da folha de papel, ó. V, vetor B. Meu polegar está saindo da folha de papel. Você compreenderam? Ó? V, ó, esses dedos aqui, eles vão na direção de V, e aí você roda ele na direção do B. O polegar está saindo da folha de papel, tá bom? Então, com isso, a força na cargazinha Q aqui, ela é uma força que está saindo. Então, a força, ela está saindo. Tá bom? E quanto é que é o módulo da força? O módulo da força vai ser igual a Q vezes o V, né, que é o módulo de V, vezes o B, que é o módulo de B, vezes o seno de quanto? Vezes o seno do ângulo π menos θ. Não é isso? Beleza? Então essa daqui é a força. Compreenderam, gente? Tranquilo? Então a força está saindo do plano, certo? Vamos para outro exemplo agora. Outro exemplozinho. Agora é um pouquinho diferente. Agora é o seguinte. Agora na folha, você vai ter campo magnético entrando assim, ó. Entendeu? Toda essa folha está preenchida com campo magnético. Tá bom? Legal? Então, o campo magnético, ele tá aqui agora. Tá? Ele tá entrando na folha. Tá legal? Tá entrando aqui, ó. Beleza? Tá entrando na folha. Tá bom, gente? E aí? E agora? Aí eu vou botar a minha carguinha passando aqui, ó, com uma velocidadezinha assim, ó. V. Fazendo com essa horizontal aqui um ângulo θ. Compreendesse? Lembrando, o campo está entrando no plano, certo? Tá tranquilo, gente, isso aí? E aí, vamos aplicar? Então vamos lá. Regra da mão direita. Estou usando a mão direita, certo? V, apontei os dedos na direção da velocidade. Agora eu vou rodar os meus dedos para onde? Vou rodar para a direção do campo. Onde é a direção do campo? A direção do campo é entrando aqui. Então eu vou rodar na direção, ó, V vetor B. Entrei no plano. Onde é que está o polegar? O polegar está para cá. Entendeu? O polegar está para cá. Compreendeu? Então, ó, V vetor B. O polegar está para cá. Compreendeu? Então, está para lá de cá, perpendicular à velocidade. Então essa é a força. Compreendesse? Quanto é que é o ângulo? Quanto é que é o ângulo aí entre a como é que chama? Entre a velocidade e o campo? Quanto é que é o ângulo? O ângulo é 90 graus, pô. A velocidade está no plano e o campo está aqui. O vetor velocidade e o vetor B estão perpendiculares, entendeu? Então o módulo da força vai ser Q V, né? B, e aí vai ter aqui um seno de quanto? Um seno de 90 graus, pô. Compreendeu? Um seno de 90 graus. Por quê? Velocidade está aqui, o campo está aqui, ó. O campo está entrando no plano, entendeu? Então, são perpendiculares. Compreendeu? Aí a força F, ela tem essa direção aqui, certo? Ela é perpendicular à velocidade, né? E a norma dela é essa daqui.
Tá bom? Espero que tenha ficado claro aí para vocês.